Meus irmãos, nós estamos pregando uma série que tem esse nome no mês de agosto, Diferentes que Fazem a Diferença. E o objetivo dessa série não podia ser outro, senão esse. Nos levar a pensar que realmente somos e podemos ser diferentes, mas não seremos diferentes se não fizermos diferença onde quer que nós estejamos. Eu quero começar a pensar sobre o que vou falar hoje, contando para vocês uma breve história. Uma história comum a todos, que todos vocês se lembram e vão lembrar. Ela começa no dia 26 de fevereiro de 2020. No dia 26 de fevereiro de 2020, eu desembarcava no aeroporto de Guarulhos com a Érica e com o João, voltando de 4 dias ministrando num congresso para os jovens da Jubanorpa, Juventude Batista do Noroeste do Paraná, em Maringá. Preguei lá por 4 dias num congresso de jovens, e quando cheguei aqui em São Paulo, desembarquei, vi uma pessoa usando uma máscara. Tinha ouvido rumores que na China começava algo que chamaríamos depois de pandemia, de algo chamado Covid-19. E me lembro como se fosse hoje que eu olhei para aquela pessoa de máscara e pensei: o que é que leva um ser humano a pensar que ele deve botar um troço ridículo desse no rosto e andar em São Paulo, se o negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo, na China? Tadinho. Esse foi meu pensamento quando olhei aquele homem de máscara. Fui embora e você talvez vá se lembrar que menos de um mês depois, eu estava também de máscara. Pior, trancado em casa, com medo de um negocinho que eu nunca vi. Se você já viu o vírus do Covid-19, com seus próprios olhos, me chama também, que eu quero entender como é que você fez isso. Mas nunca vi, mas sabia que existia, chamado vírus da Covid-19. Queridos, a Covid ensinou muita coisa para muita gente. Temos muitas histórias do Covid. No Covid, muitas pessoas morreram, mas muitas foram poupadas também. O Covid foi uma lição para a humanidade. Nessa igreja, nós temos histórias que, obviamente, isso aconteceu antes dessa igreja existir, mas tem pessoas que eu conhecia antes do início dessa igreja, que viram histórias. Irmãs, por exemplo, que hoje são amigas, e que lá na época do Covid, uma delas tendo o seu marido hospitalizado, entubado, à beira da morte, recebeu uma outra que levava para ela comida quase diariamente, assim como os corvos sustentavam Elias na beira de um riacho que secou. E que hoje essas irmãs, depois disso, se encontraram e são amigas. E um dia disseram: eu era aquela que levava comida para você quando seu marido estava hospitalizado. Temos histórias como aquelas que ouvimos no domingo passado, ou no nosso batismo, aonde uma família tinha um pai hospitalizado, também entubado, à beira da morte, e onde a mãe e a filha, juntamente com a avó, ou seja, a mãe desse que estava hospitalizado, buscaram a Deus, oraram, pediram a graça, a misericórdia de Deus, e um grande milagre aconteceu. Primeiro, esse homem foi salvo para a honra e glória do Senhor. Mas não só, elas viveram um milagre ainda maior. Foram convertidas a Cristo nesse momento de dor. No momento em que tiveram que se humilhar, que se dobrar e buscar auxílio no único lugar possível, no Senhor Jesus. A Covid, meus irmãos, ensinou para nós e para a humanidade uma lição que nós precisávamos aprender. Sabe qual? A lição da humildade. Um vírus que você não consegue ver a olho nu colocou a humanidade de joelhos. Muitos sem saber a quem clamar, muitos sem saber a quem pedir, e ela gerou reações diferentes, resultados diferentes na vida de muitos de nós aqui. Mas o que é importante entender é que a Covid mostrou para mim e para você
que nós estamos mais vulneráveis do que jamais imaginávamos estar até aquele momento. Todos nós entendemos isso. Muito mais frágeis do que nós poderíamos imaginar. Nós aprendemos que nós não estamos imunes às reviravoltas do mundo. E o mundo muda assim, ó. A sua vida, tem uma rádio que diz, em não sei quantos segundos, tudo pode mudar. Já viu isso? Em alguns segundos, tudo pode mudar. E essa foi uma das lições da Covid para a nossa vida. Uma lição, mas, como disse, uma lição de humildade, que deveria ter gerado em nós uma dependência num Deus que é sustentador de todos aqueles que nele creem e que nele esperam. O problema é que, como tudo, queridos, como tudo, a Covid passou. A Covid, verdadeiramente agora, né, virou a tal da gripezinha. Né? É uma gripezinha, nem mais está na moda você falar que está com Covid. Estou com Covid, não está falando nada. Agora você tem que falar que está com outra coisa para estar na moda. Meus irmãos, tem influenza. O que mais está na moda agora? Dengue está na moda. Já está caindo também. Mas a Covid, queridos, virou algo simples. Mas sabe qual é o problema? É que a Covid perdeu a sua significância na questão médica, saúde, do seu impacto. Mas por isso a lição que ela nos ensinou também cai no nosso esquecimento. Podemos nos esquecer que somos frágeis, incapazes, dependentes e que a vida pode mudar a qualquer momento e de qualquer forma. E eu disse tudo isso para você entender, que nós somos diferentes, precisamos fazer diferença. Mas essa diferença parte de um lugar. Pastor, de onde é que parte a nossa diferença? A nossa diferença parte daí. A nossa diferença parte da humildade. A humildade verdadeiramente é a origem da nossa diferença. E esse é o tema do meu sermão hoje. Humildade, a origem da nossa diferença. Esse é o meu tema. Nós estamos, como você também sabe, trabalhando e vendo e olhando a vida pela perspectiva que encontramos no livro de Daniel. E hoje não será diferente. Nós vamos a um texto do livro de Daniel e nós vamos ler Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 19. Daniel 4, 19. Abra sua Bíblia comigo. Mantenha essa Bíblia aberta. Nós já falamos sobre a coragem para ser diferente. E aí nós usamos verdadeiramente a vida de Daniel. Lá no início do livro de Daniel, falamos de jovens corajosos que se dispõem. A coragem daquele homem e de seus amigos de negar a comida trazida a eles, a comida consagrada aos ídolos e a comida do rei. Chamamos isso de coragem para ser diferente. Falamos da fé para ser diferente, quando olhamos para os amigos de Daniel, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha por não se dobrar à grande estátua construída por um rei Nabucodonosor, que construiu uma estátua de 30 metros quase de altura, de ouro puro, e mandou que todo mundo se dobrasse, e aqueles jovens não se dobraram, num ato de fé, foram poupados no meio da fornalha. Mas hoje o assunto é sobre humildade. E talvez você fale, então você vai usar quem hoje, pastor, para falar sobre isso? Daniel ou seus amigos? Nenhum, nem outros. Eu vou usar um outro personagem, o rei, Nabucodonosor. É ele que vai nos ensinar algo que nós precisamos aprender de forma mais fácil que ele, sobre o princípio de humildade. Então vamos ler Daniel capítulo 4, a partir do verso 19. Se segure aí e preste bastante atenção nessa história, na leitura, e você acompanha aí, para que você possa entender. Diz assim, Daniel interpreta o sonho, né? Então, Daniel 4, a partir do verso 19. Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho
o assuste, ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande, poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aqui é um conselho de Daniel ao rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O texto continua. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, os teus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Que história, meus irmãos, que história. Comece quando você ouve ou quando lê Bíblia, a desenvolver uma capacidade, a capacidade de imaginar os fatos. Leia a Bíblia como se visse um filme, e imagine aquilo que você está lendo como algo que você consegue ver. Eu quero começar aqui falando sobre um perigo, quando nós falamos sobre humildade, que é o perigo da autossuficiência. Esse é o primeiro ponto do meu sermão, o perigo da autossuficiência. Lembre-se que nós estamos falando de humildade,
a origem da nossa diferença. Então vamos pensar sobre o perigo da autossuficiência olhando para o texto. Um pouco antes do que eu comecei a ler, Daniel está narrando um sonho que teve o rei Nabucodonosor está narrando um sonho que teve a Daniel. O objetivo dele é óbvio, interpretação, saber o que aquilo significava. E você leu, e você ouviu, que o sonho foi esse: uma grande, enorme árvore, que a copa crescia até o céu, tinham tantos frutos que todos comiam daqueles frutos, a sombra era suficiente para todos se abrigarem, e aquela árvore era algo imenso. E a interpretação, você também entendeu que aquela árvore era a figura do rei Nabucodonosor. Esse foi o sonho, essa foi a condição. E, meus irmãos, mais uma vez, nós estamos diante desse sonho desse homem, diante de um significado que ele não entendia, mas que queria entender. E o sonho diz respeito ao rei. A árvore, na verdade, o seu tamanho, a grandeza ao alcance do seu reino, e o tamanho ao orgulho, ao ego e à autossuficiência que aquele rei agora abrigava no coração. Tudo que é muito grande, e muito grande é relativo, tem um grande perigo. Nos leva a confiar em nós mesmos, autossuficiência. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Eu acho mais interessante que, se você olhar para Daniel capítulo 4, no verso de número 4, ele nos diz algo que você precisa entender. Diz assim, olha: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Quando ele sonha, diz que ele estava satisfeito e próspero na sua casa, o texto diz. Ele diz, minha casa, meu palácio. Sabe o que é isso, queridos? Isso é o perigo do conforto. O perigo do conforto. Quando ele se sentiu confortável, Deus falou, está confortável demais. Meus irmãos, o mundo quer levar a minha vida e a sua vida a um lugar chamado lugar de conforto. Sabe por que casamentos, principalmente de cristãos, sucumbem ou passam por dificuldade? Porque cristãos entendem, e está certo esse entendimento, de que casamento é para a vida toda. Dessa maneira eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver o que eu quero, eu posso aborrecer meu marido quanto quiser, eu posso aborrecer minha mulher o quanto que eu quiser, eu posso tratar meus filhos do jeito que eu quiser, porque esse negócio aqui não acaba nunca. Conforto. Quem mais cuida de prestar um bom serviço? Aquele que trabalha CLT, com um chefe que acompanha a hora que ele chega, a hora que ele sai, os resultados que ele entrega, ou alguém que passou num concurso público e que não perde o emprego, a não ser que roube? Quem? Quem tem medo de perder, cuida do que tem. Quem tem medo de perder, cuida do que tem. Nabucodonosor confortável. Olhou para o palácio, moro bem. Olhou para a conta do banco, tenho muito dinheiro. Olhou por cima do muro, tudo isso aqui é meu, estou confortável. E foi nesse momento de conforto que Deus então o sacode e dá a ele esse sonho que tira dele o quê? A paz, o conforto, a estabilidade. Eu digo que um pouquinho de instabilidade é bom para todo mundo, queridos. Quem aqui já foi na academia e subiu num negócio, que deve ser invenção do capeta aquele negócio? Se eu não me engano, chama bozu, não sei como é que chama aquilo. É um negócio que você tem que pisar, e o negócio fica tentando te derrubar, e você fica assim, ó, querendo cair. Aí o cara fala assim para você, isso é bom para você, porque isso tira a sua estabilidade, você precisa aprender a se equilibrar nesse negócio. Porque um pouco de instabilidade é bom para a gente, porque a gente pensa para fazer. E foi o que Deus fez com esse homem, dá a ele instabilidade, faz ele ter um sonho que ele não entende. Mas veja bem, o problema está causado aqui, a condição está expressa aqui. A autossuficiência é esse perigo do qual Nabucodonosor precisava ser liberto.
Sabe do que eu e você precisamos ser libertos? Da nossa autossuficiência, porque ela é perigosa. Então aprenda essa primeira lição, cuidado com a autossuficiência. Essa é a primeira lição que você tem que gravar, cuidado com a autossuficiência. Mas pastor, eu não sou autossuficiente não. Isso aí eu vou até embora, porque esse negócio não é para mim, esse sermão não é para mim, eu não sou autossuficiente. Se tem uma coisa que eu não sou, é autossuficiente. Você já está pensando assim? Eu afirmo que você é. Eu sou, muitas vezes, autossuficiente. O remédio para essa doença é um tanto amargo. E ele foi prescrito aqui. Remedinho bom, né? Suas raízes ficarão na terra, você será preso com ferro e com bronze, e você será molhado com o orvalho do céu, e com os animais vai comer grama da terra. A mente humana lhe será tirada, será como um animal, até que se passem 7 tempos. Esse era o remédio. Mas esse remédio tinha um objetivo, que é o resultado do tratamento. O resultado do tratamento foi anunciado um pouco antes, no verso 17, quando ele diz, a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito. O objetivo era esse, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer e os põe no poder, e põe no poder o mais simples dos homens. O resultado da doença ou do tratamento era esse, levar a esse homem a reconhecer que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Esse era o resultado esperado do tratamento difícil. Agora, aquela é uma visão que iria acontecer, como ele diz aqui, com esse propósito, o propósito de restaurar aquele rei autossuficiente. Deus estava interessado, sabe no quê? Na salvação daquele pobre homem rico autossuficiente. Porque até esse momento, meus irmãos, entendam uma coisa, Nabucodonosor não era salvo. Nabucodonosor, ele via o Deus dos outros. Ele fala, olha, Daniel, o seu Deus, é o Deus que manda. Olha, meninos, o Deus de vocês é o Deus que tem poder de livrar da fornalha. O Deus de vocês é o Deus que tudo pode. Mas esse Deus não era o seu Deus, era o Deus de outros. E o objetivo aqui, então, era que aquele homem, duro de coração, autossuficiente, fosse levado aonde? Aos pés do Senhor Jesus, convertido pelo poder do Espírito de Deus. Esse era o objetivo dessa dificuldade e dessa autossuficiência maldita que tomava conta do coração do rei. E esse era o objetivo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está mais interessado na sua salvação do que no seu conforto. Deus está mais interessado na sua salvação do que no seu conforto. A gente aprendeu em algum lugar que Deus está preocupado com o nosso conforto. Não. Deus está preocupado com a sua salvação. E se Ele tiver que tirar de você o conforto, a estabilidade, a autossuficiência para que você seja convertido, Ele vai fazer isso e assim seja em nome do Senhor Jesus. É um amém atravessado para dar, né? Eita, amém difícil, amém. Mas é assim que Ele trabalha, porque Ele está mais interessado na sua alma do que no seu bem-estar nessa terra, querido. E nós vamos entender isso. E Ele usa alguns expedientes, e eu gosto como é que Ele trabalha na vida desse cabeçudo. Porque o cara era cabeçudo. Cabeçudo, não sei se é porque era homem, talvez tenha alguma relação. Teimosia e sexo masculino, pode ser. Mas tem mulher teimosa também, tinhosa inclusive. Mas homem é meio teimoso. E ele usa algumas coisas. Primeiro ele coloca a gente crente na companhia do rei, né? Quem foi parar no palácio do rei? Daniel e seus amigos. Tinha gente crente perto dele. Se tiver gente crente perto de você, cuidado. Tem algum propósito nisso. Gente crente perto do rei. Mas segundo, ele mostra que os magos que ele pagava não tinham poder nenhum para atender às suas necessidades, porque ele tinha um monte de mago lá, bem pago, para interpretar sonho. Na hora que ele precisou, nenhum serviu. Ou seja, não é a sua segurança, não é o que você tem que pode mudar a sua vida. Terceiro, ele mostra que só Deus pode livrar, ou ele vê que só Deus pode livrar, como livra os jovens da fornalha. Ele vê que Deus livra o outro, mas ele não se deixa transformar por isso. Um quarto, ele mostra que a vontade de Deus sempre prevalecerá. Na verdade, aqui, ele vai começar a trabalhar através de expedientes para mudar a vida desse homem, a tirar dele a sua autossuficiência. Agora, qual é o problema aqui? Falta de humildade.
Uma definição de humildade que eu tenho aqui. Olha isso, que bonito isso. Humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Problema muitas vezes que eu enfrento e que talvez você enfrente também. Não tenho consciência das minhas limitações. O que nos leva a nos sentir autossuficientes? Querer ter todas as respostas. Já viu aquela pessoa que tudo ela tem que ter uma solução para o outro? Nem que para ela consegue, mas ela sempre tem uma palavra para resolver a vida do outro. Todo mundo procura. Ela sempre tem alguma coisa para fazer. Quando ela tem sem nada para fazer, ela procura outro, para ver se ela arruma um problema do outro, para dar palpite na vida do outro, porque ela acha que ela tem o poder da resposta. Ela sabe responder. Ela tem tudo pronto para responder para a vida de todo mundo. E você trabalhando assim, você vai entender que você tem um grande problema. Nós nunca teremos todas as respostas que nós precisamos ter. Nunca. Jamais teremos todas as respostas. É mais uma lição para nós. Sabe por quê, queridos? Porque você já viu gente que não pede ajuda nem para encontrar caminho? Hoje mudou, né? Porque hoje você tem o tal do bagulhinho lá, o Waze, que às vezes é bom, hein? Mas às vezes pensa um negócio que leva o cara para uma roubada, é aquele troço. Primeiro porque ele para na hora errada. Eu tenho um problema com esse quando eu entro na marginal. Sabe quando você chega na marginal, tem aqueles 4 negócios assim, que um para cima, um para baixo, para a ponte, você lê placa, não entende, aí ele dá aquela falhada, você passa da entrada, ele volta. E se você for aquele que gosta de pôr aquela voz irritante, ele fala, corrigindo a rota. Te manda para uma quebrada, para você fazer a volta e voltar para o mesmo lugar. Mas no tempo da geleia Sica, que eu acabei de ser informado hoje, que eu mandei os irmãos aí, falei, irmão, compra uma geleia Sica. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu procurei, mas não existe mais a geleia Sica. É por isso que o mundo está como está, queridos. Porque coisas como cibalena, geleia Sica, está acabando. Coisa boa está acabando. Comprou uma outra aí, que eu nem sei qual é, mas é boa também. Não é uma Sica, mas é uma geleia. Mas no tempo da geleia Sica, existia um negócio chamado guia, mapograph. Eu nunca vi, não sou desse tempo. Mas tem uns irmãos que conheciam o tal de um guia. O guia era um troço desse tamanho, que o cabra andava embaixo do banco, ou no painel, igual tem uns crentes que põem a Bíblia no painel. Já viu isso aí? Tem uns crentes que põem a Bíblia em cima do painel do carro. Eu não sei qual é o motivo daquilo. Você parar na zona azul, sem pôr o ticket, achando que a pessoa que vai passar é crente, vai falar, ô irmão é crente, eu não vou multar o carro do crente. Ou é desleixo mesmo, entendeu? A Bíblia é tudo surrada, mas tem um outro motivo que eu vou contar para você. Não tem nada a ver, mas eu vou falar. O cara bota a Bíblia lá porque ela toma sol e bate assim, ó. Aí gasta. Aí ele chega com a Bíblia embaixo do braço e fala, esse lê Bíblia, hein? Mentira, lê não. Ele só põe no painel para bater, surrar a coitada, para falar que ele nunca abriu. Nunca abriu, mas bota lá. Mas voltando ao tempo do guia mapograph, o meu pai andava com aquele troço. E meu pai era um cara pouco autossuficiente, sabe? Você ia para um lugar que ele nunca foi, dá uma olhadinha no guia, eu sei onde é. Bom. Depois de uns 40 minutos perdido, minha mãe dizia, por amor de Deus, peça informação, não precisa, eu sei onde eu estou. Meu irmão, quando falava isso, é que aí a luta começava. Você passava 5 vezes na mesma rua, já passei aqui, não. Pensa uma luta de você ir num domingo, almoçar na casa de um parente, que mora na quebrada, que você não consegue chegar, um homem que não pede informação, a fome aumentando, o desespero batendo, pergunta, não, perguntou. Aí parava num posto de gasolina, depois de muita surra, eu sei mais ou menos onde eu estou, eu conheço aqui, eu sei que é para lá, mas o senhor pode me dizer, por favor, onde ficaria esse lugar? O cara fala, o senhor está longe, hein? E quando o cara fala, nunca ouvi essa rua, esse bairro, nunca ouvi falar, aí você estava mais longe ainda. Mas às vezes estava mais ou menos, está longe, hein? Aí você olhava para a cara dele, estava assim, ó. Aí
O cara explica aquele negócio horrível, já viu? Você desce aqui, tem 3 famosos, tem terceiro semáforo à direita, depois tem segunda à esquerda, depois tem uma praça, depois da praça tem um mercado, sua praça tem um mercado. Já acabou aquilo ali. Mas um dia, pela misericórdia e graça, você chegava lá. Por quê? Porque é gente que não pede informação. É gente que não entende que não precisa de ajuda. Queridos, vou te falar uma coisa. Gente precisa de Deus, diga amém. Mas gente precisa de gente, diga amém. Gente não só precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Queridos, muita gente hoje, quando é crente, vive num buraco e não pede ajuda para ninguém. O cara está lá com a vida estourada, não pede ajuda. A pessoa está lá com a situação de vida psíquica abalada, de situação das emoções ruins. Aí vai no consultório do pastor, o pastor fala, procura uma terapia. O cara olha para o pastor, tipo assim, esse homem não deve ser crente, não. Eu vim aqui para ele orar para mim, para eu sair desse negócio, ele me manda ir para uma terapia. Eu falei, eu mando porque eu amo você, seu doido. E você fala para o irmão assim, vai no psiquiatra. Ele fala, vai você, ô pastor dos infernos. Manda o crente para o psiquiatra para você ver o ódio que dá nele. Ele fala assim, eu estou orando. Falei, você vem fazer o que aqui então? Vai para o psiquiatra tomar remédio. Sabe por quê? Porque remédio é um dos processos que Deus usa para curar a sua vida. Terapia é uma coisa que Deus usa para curar você, se for bem feita, porque se for mal feita, meu irmão, tu vai para o buraco. Mas existem bons terapeutas que vão mostrar para você um caminho, mas você resolve e não vai lá nada. Fica lá se autorresolvendo, autossuficiente. E o que nós vemos aqui é que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Não é momento de lutar contra isso, queridos. Mas sabe o que é? Daniel vai dizer para esse homem lá no versículo 27, portanto, rei, esse é o sonho, essa é a interpretação do sonho, e é isso que vai acontecer. Mas ele diz assim, olha, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão, talvez então continues a viver em paz. Daniel é um instrumento de Deus para alertar aquele homem que podia ser mudado daquela situação. E o que diz o texto é algo estarrecedor. Ele continua vivendo do mesmo jeito que vivia, com a arrogância que vivia, confiando nos seus tesouros, e a vida segue, e a vida segue. Mas compreenda algo, meu irmão, o antídoto contra a autossuficiência é você entender de que nada do que possuímos seria nosso, se antes o Senhor não tivesse nos dado. A nossa família não seria nossa, o nosso casamento não seria nosso, a nossa saúde não seria nossa, a nossa paz não seria nossa, a nossa alegria não seria nossa, a nossa própria vida não seria nossa, se antes você não reconhecer que quem te deu isso foi o Senhor. Deixe de lado a autossuficiência, abra mão disso. Mas eu gosto de que você tem um caminho, e o caminho é mudar. Mas quando não enxergamos isso, sabe o que acontece? Deus intervém. Deus intervém. E eu gosto de falar, e esse é o meu segundo ponto, que é a intervenção divina diante da autossuficiência. A intervenção divina diante da autossuficiência. Sabe por quê? Porque Deus intervém. Sabe por que Ele intervém? Não é porque Ele não gosta de você. Ele intervém porque Ele ama você. É por isso que Ele intervém. O texto diz assim, olha, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor em Daniel 4, 28. Mas não aconteceu na hora que ele sonhou. Ele não sonhou, acordou, Daniel falou, ele pum. Não. Olha o que diz o texto, Daniel 4, 28 e 29. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. O que diz o 29? 12 meses depois. Ou seja, diga um ano aí. Um ano. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia e disse, presta atenção, se passa um ano da interpretação do sonho, um ano do conselho de Daniel, olha rei, repensa na sua autossuficiência, muda de postura, porque quem sabe a solução e o problema não acontece. Um ano depois, diga um ano de novo, um ano depois, o homem está lá, de novo, andando no terraço do palácio da Babilônia, e ele diz algo muito fácil de você entender, olha o que diz,
Eu sou o rei, não sou, mas como se fosse. Entenda aqui. Andando pelo palácio, o muro, eu conheço um palácio. O muro era baixo, o terraço era alto e ele está andando, olhando. Frase do rei. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? Palavras da boca do rei. Não é esta grande Babilônia que eu construí com o meu dinheiro, com a força do meu braço, para a minha própria glória, para a minha alegria, para o meu prazer, para o meu deleite? Que coisa linda, como eu sou bom, como essa Babilônia é bonita que eu fiz. Eu gosto disso, porque diz que as palavras ainda estavam nos seus lábios. Ele estava proferindo as palavras, quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Queridos, isso mostra algumas coisas para nós. Primeiro, que o imediato de Deus é realmente imediato. Segundo, que toda autoridade provém de Deus. Não importa quem você é e o lugar que você ocupe, a sua autoridade provém de Deus. E esse que deu, pode também tirar. O que nós vemos aqui é que esse homem passa por um negócio que, se você pesquisar na internet, chama boantropia. Uma doença psíquica que se chama boantropia. Ah, eu vou pesquisar, pastor, só para checar o que o senhor falou. Pesquise. Boantropia. Doença psíquica que leva a pessoa a se comportar como um boi ou uma vaca. É, boantropia. Ele foi tomado dessa enfermidade e foi parar no pasto, no meio dos bois e das vacas, conforme lhe foi dito que aconteceria. Mas as palavras de Daniel se cumprem fielmente, pois esse rei não se permitiu mudar, não permitiu que Deus interviesse na sua vida, pelo conselho de um servo de Deus que o aconselhou a deixar de lado a sua autossuficiência. Mas a intervenção divina, sabe o que ela é, queridos? A intervenção divina é uma porta aberta para novas oportunidades. Repito isso, a intervenção divina é uma porta aberta para novas oportunidades. Deus não vai intervir na minha e na sua vida para destruir você, se você é um servo de Deus. Deus não vai botar você, nem se for para comer capim no meio do pasto, para destruir você. Mas Ele fará isso porque Ele ama você e para dar a você uma nova oportunidade. Pastor, tem jeito mais fácil? Não, tem. Você está aqui hoje é um jeito mais fácil. Deus trouxe a mim e a você aqui para nos mudar antes que a gente tenha que pagar o preço pela nossa autossuficiência. Entendeu? Diga amém. Primeiro, ele teve tempo de se arrepender. Teve tempo, 1 ano para se arrepender, e o texto diz que ele não mudou absolutamente nada. Pior, piorou. Porque sabe que o que é ruim piora. Deixa eu falar um negócio para você. O que é ruim piora. Deixa eu falar outra coisa para você. Que namora. Que quer casar. Que está num processo de jejum, oração, voto, não vou falar promessa, porque o crente não faz, para casar. Para casar. Preste atenção ao seu namorado, à sua namorada, ao seu noivo e à sua noiva. Porque aquilo que ele tem de ruim vai piorar. Ô, pastor, mas coisa boa que você está me dizendo, hein? É, vai piorar. Mas não muda não? Muda. Está pior. Muda. Aquele que fica assim, mas eu estou meio no caritó. Sabe o que é caritó? Pesquise. É aquele que deu aquela pequena encalhada no processo. Aí ele arruma uma. Tem 65% de coisa boa. E 35% de coisa ruim. Fiz a conta certa, deu momento Dilma Rousseff, né? 35% de coisa ruim. Aí ele fala, bom, se pôr na balança, tem mais bom que ruim. Olha do lado e fala, tem alguém aí? Não tem mais ninguém? Vai esse aqui. Aí casa. Aqueles 35 a 45, momento Dilma, 35,
Meu amigo, aquilo toma uma proporção na vida da pessoa, num jeito. Aí você chama um dia, querido, o senhor nunca percebeu isso? Pastor, eu percebi. Mas e aí? Não, mas como é que é? Está difícil, o mercado está fraco. É mesmo. O que é ruim tende a piorar. Esse homem é a prova disso. Estava arrogante no começo, um ano depois estava pior na sua autossuficiência. Mas Deus então o chama, depois do tempo, para se arrepender. Isso nos mostra o quão duro um coração pode ser, de alguém que está firmado em suas próprias conquistas, de alguém que está seguro demais nos seus próprios projetos, em alguém que está convicto demais das suas próprias razões. Isso é muito difícil, querido. Tudo para o que o rei olhava, dava a ele um motivo maior para ser arrogante. Já pensou o que é a Babilônia, querido? Babilônia tinha um tal de um jardim suspenso da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. O homem construiu, sabe por quê? Porque a mulher dele estava com saudade da terra de onde veio. Você talvez não sabia disso, aqui também é cultura. Os jardins suspensos da Babilônia foram construídos pelo rei Nabucodonosor, porque a esposa dele tinha saudade de ver os lugares e as plantas e o verde e aquilo que tinha na terra dela, e ele constrói sobre os muros da Babilônia jardins suspensos para ela. Você imagina o que é um homem pensar isso, meu irmão? Tem uns crentes aí que compram um carrinho novo, com 1.000 de entrada, 720 parcelas para pagar. Se fosse na época do carnê, o carnê era mais grosso que a Bíblia, bota no porta-luva e já fica cheio de coisa linda. Você imagina o que era Nabucodonosor, querido? Olhar para a Babilônia, tudo pago, porque estava pago o negócio. Fala, que maravilhoso. Tudo que você olhar para o seu lado, meu irmão, no mundo, vai levar você a crer que você é melhor do que você pensa ser. Porque esse é o propósito do mundo. Levar a mim e a você a nos confundir com as nossas conquistas. Tudo que ele olhava, levava ele a ter isso. Era palácio, era fama, era mulher, era dinheiro. Tudo ele tinha, queridos, tudo ele tinha. Agora, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Ele dizia. Mas sabe que um outro sábio tão rico, mais rico que ele ainda, Salomão, rico, esse era rico, hein? Esse era rico. Sabe o que ele escreve em Provérbios 16, versículo 18 e 19? Olha o que Salomão escreve. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Sábio Salomão. O orgulho precede a queda, assim como a humildade precede a honra. Eu vou dizer de novo, você vai dar um amém direito agora. O orgulho precede a queda, como a humildade precede a honra. Seja humilde, querido. Reconheça a sua incapacidade. Nós precisamos disso. O que a gente vê aqui é que agora, então, o rei soberbo vai ver uma demonstração de poder. E a demonstração é essa. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Acabou o tempo. Agora não dá mais tempo. Agora é o fim. Agora acabou. 1 ano, chega, cansei, o copo transbordou, é o que Deus disse. E é agora que você vai viver o que eu prometi que você viveria. E esse homem então vai parar no pasto, comendo capim com os bois. Sabe por quê? Porque a prosperidade não é garantia contra a adversidade. Entenda isso. A prosperidade não é garantia contra a oportunidade. Essa lição precisa ficar na sua mente. Muita gente se apoia na sua própria condição de prosperidade, seja ela qual for, e a prosperidade não garante nada contra a adversidade. Por quê? Porque se você for bem-sucedido, somente pela sua prosperidade, você deixa de confiar no Deus que prospera você. Se nós começarmos a ser bem-sucedidos só pelo que temos, nós vamos nos esquecer que aquilo que temos nos foi dado por alguém, e é nesse alguém que nós temos que confiar. Nós temos que entender isso. Somos confundidos por esse mundo desde que nascemos. Quando você era criança, não sei se você nasceu num lar cristão, não sei qual foi a sua formação, mas nós somos confundidos por esse mundo desde que nascemos. Porque sabe o que nós somos ensinados desde criança? Confie em você. Confie em você. Confie na sua força. Confie na sua capacidade. Confie nisso que está dentro de você. Existe um leão dentro de você.
Existe uma besta desgovernada dentro de todo mundo. Porque nós somos assim. Antes de sermos convertidos, o que a gente tem é isso. Confie naquilo que está dentro de você. Meus irmãos, eu sei lá o que está dentro de você. É até um perigo isso. Sei lá. Tem um povo que come uns negócios tão esquisitos, que pode ter uma coisa dentro de você muito ruim. Confie no que está dentro de você. Você é criado assim. Dependa de você. Não confie nesse Deus, não. Não confie em Deus, não. Confie em você. Confie na força do seu braço. Crente que gosta de negócio de coach, eu gosto disso. Que tem uns que gostam dos negócios de coach, né? Coach. Autoajuda. Compra livro de autoajuda. E aí ele cola a frase no espelho. Põe uma... Eu vi um negócio esses dias que eu não acredito. O cara foi ensinado a botar no espelho uma moldura. Presta atenção nisso. Escrever, sou vencedor. Colou isso no espelho do banheiro. E filmou, chegando de manhã. Olha o que eu aprendi com o meu coach, não sei o quê, como é que eu começo o meu dia. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa que presta. Ele me filma o espelho, bota a cara dentro, olha aí, ó. Eu sou vencedor. Repete! Eu sou vencedor. Repete. Eu falei, não é possível, não. Lição do coach. Cole uma moldura, escreva, eu sou vencedor, e saia para o seu dia que nem um desgovernado. Eu vou fazer, meu irmão. Por que ele não colocou uma moldura e escreveu assim, ó, eu dependo do Senhor Jesus. Se lembre disso de manhã. Eu dependo do Senhor Jesus. Somos ensinados a acumular bens, riquezas, projetar o futuro, né, para daqui 50 anos. Tem gente que nem teve filho ainda está pensando quanto custa a faculdade. Eu estou tendo um filho, mas eu estou fazendo uma conta aqui do quê? Da faculdade. Mas sabe até o curso, já sei o curso que ele vai estudar, porque eu já estou vendo aqui, vai fazer medicina, meu filho. E ele tem que estudar primeiro nesse colégio, que vai passar na federal, que eu fiz a conta quanto eu vou gastar no colégio, aí ele vai estudar aqui, passa na federal, eu vou economizar na faculdade. O que é isso, doido? O que é isso? Somos ensinados a isso, a acumular bem, riqueza, a projetar futuro, acostumado a planejar a longo prazo, mas isso pode trazer uma grande inversão de valores na nossa vida. Confiar mais em nós do que naquele que nos supre, o Senhor dos Exércitos. Entendam uma coisa, a glória é dele, a majestade é dele, tudo pertence a ele, a intervenção é dele, a sua vida é dele, a sua história é dele, a sua família é dele, os seus filhos são dele, o seu trabalho é dele, e é ele quem vai sustentar a sua vida no poder das suas próprias mãos. E eu termino falando que existe uma alegria nesse texto. Não vou te deixar embora triste. Porque existe alegria nesse texto aqui. É a alegria do reconhecimento. A alegria do reconhecimento é como eu termino aqui. Porque diz o texto no verso 34, que ao fim daquele período, isso aqui, quem está falando é Nabucodonosor. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Amém. Ao fim daquele período, ou seja, 7 tempos, pesquisei, e diz que 7 tempos são verdadeiramente 7 anos. Você já imaginou, querido, o que é para um rei, Nabucodonosor, ficar 7 anos no pasto, com cabelos crescidos, com unhas crescidas, andando como um boi, comendo como um boi, dormindo no orvalho, sendo amarrado como um boi. Mas durante 7 anos, esses 7 anos terminam, diz que ele levantou os olhos ao céu. Ele tira os olhos do chão como um boi, que anda olhando para baixo, e decide olhar para cima. E sabe o que retorna a ele aqui? Não diz que aí retornou o meu reino, aí retornou o meu dinheiro, aí eu deixei de ser um boi. Não, ele diz, e retornou-me o entendimento. Porque sabe o que ele precisava? Ele não precisava de um trono, ele não precisava de um reino, ele não precisava de um dinheiro, ele não precisava de nada, ele precisava de entendimento. Sabe o que eu e você precisamos, meus irmãos? Entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. Ele fala, me retornou o entendimento, eu passei a entender o que eu estava fazendo, quão arrogante eu era, quão louco eu era, quão perdido eu estava, eu entendi olhando para o céu. Deus dá a ele novamente entendimento, pois era isso que ele precisava. Entendimento para reconhecer, sabe o quê? Que Deus governa sobre todas as coisas. Essa lição você tem que entender.
Deus governa sobre todas as coisas, não é sobre algumas coisas, é sobre todas as coisas. Diga isso para você lembrar. Agora diga toda a frase. Deus. Nossa necessidade hoje, meus irmãos, é a mesma. É buscar, é viver, é decidir, é tomar decisões, entendendo que Deus governa sobre tudo e sobre todos, tem poder sobre tudo. É assim que nós vamos experimentar esses frutos da humildade. Humildade diante de Deus, dando a Ele o quê? O que Ele merece, toda a glória, tributando a Ele o quê? Toda a honra, e lançando sobre Ele o quê? Todas as nossas necessidades e aflições. É isso que Deus espera, que nós o busquemos humildemente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de novas oportunidades. Mas essas oportunidades são dadas àqueles que estão dispostos a olhar, sabe para onde? Para o mesmo lugar que esse homem olhou, para o céu. Será que você está disposto nessa manhã a tirar os seus olhos das circunstâncias que cercam a sua vida e a olhar para o céu? Porque talvez você está assim, pensando, pastor, mas a minha situação é tão difícil que eu não vejo saída. Eu não enxergo saída para a minha vida. Para todo lugar que eu olho, eu encontro dificuldade, medo, falta, escassez. E esse é um problema, mas não o único. Existe um outro problema, que é o problema de olhar para tudo ao seu redor e ver que tudo está bem. Eu olho para o meu emprego, está bem. Eu olho para a minha família, está bem. Eu olho para os meus recursos financeiros, estão bem. Eu estou bem, pastor. Estou tranquilo. Deus, para quê? Para que Deus? O que mais? Ou por que mais eu preciso de Deus? O meu convite é para que todos nós estejamos dispostos a tirar os olhos das circunstâncias, sejam elas quais forem, ruins ou boas, que nós possamos olhar para a nossa insuficiência e incapacidade, mas voltar os nossos olhos para o céu, entendendo que é de lá que vem o nosso socorro. Jesus, nessa manhã, queridos, nos chama ao arrependimento, à humildade. Nessa manhã, o Senhor Jesus nos oferece algo. Ele nos oferece restauração. Mas isso passa por um gesto de humildade. E esse gesto tem um nome. E o nome desse gesto é arrependimento. A última frase e a última tela do meu sermão diz o seguinte: o arrependimento não é o fim, mas o começo de uma nova jornada com Deus. Nós precisamos nos arrepender da nossa autossuficiência. Queridos, nós temos um exemplo nesse livro, de um jovem chamado Daniel, e eu prego o último sermão sobre isso no próximo domingo. Esse homem chega na cidade da Babilônia por volta dos 14 anos de idade. Aos 70, ele ainda estará lá. Mas ele estará lá, firmado, humilde, dependente e com a vida sendo conduzida por esse Deus que tudo pode. Nessa manhã, igreja, eu falo com temor diante de Deus, mas com o amor que esse Deus sabe que eu nutro por cada vida que aqui está. Que a nossa necessidade é de arrependimento pela nossa autossuficiência. O que Deus espera, meus irmãos, é que nós estejamos de joelhos diante dEle, pedindo: Senhor, nos perdoa. Nós não podemos confiar em nós, naquilo que o Senhor tem nos dado. Mas antes de tudo isso, existe um Deus que é a razão da nossa vida, que é o sustento da nossa saúde, que é o provedor das nossas finanças, que é o sustentador da nossa casa,
que é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é aquele que nos espera todos os dias, de braços abertos, para dizer: eu estou aqui. Não lute sozinho, não tente sozinho, não se canse sozinho, peça a mim e responder-te-ei com coisas grandes e fortes que sequer você imagina. Fica de pé, igreja. Meus irmãos, humildade não é só algo necessário. Humildade é algo indispensável, é algo urgente, é algo necessário, é algo que você e eu precisamos viver de forma muito, muito especial. Essa história sobre a importância da humildade é aquela que nos faz ver e viver de forma mais leve, porque o humilde, ele vive leve. O humilde não carrega o peso do mundo nas costas. O humilde divide o fardo, divide a dificuldade. Gente cansada é gente que não é humilde. Gente cansada é gente que não pede ajuda. Gente cansada é gente que não divide funções. Gente cansada é gente que não tem amigos. Gente cansada é gente que não tem irmãos para compartilhar. Gente cansada é gente que anda sozinha no mundo. Cada um de nós precisa parar e fazer um autodiagnóstico da vida, das nossas ações e intenções. Será que nós temos vivido conscientes, na verdade, de que Deus está acima de nós? De que Ele é que governa a nossa vida? As nossas ações, as nossas intenções, Ele conhece, e Ele está acima de nós. Nós podemos ter nos perdido nesse mundo, com próprias conquistas, com os nossos próprios valores, e hoje o Senhor nos convida a voltar, a entregar tudo a Ele, a depender dEle, a recorrer a Ele e a colocar Ele à nossa frente e sobre nós. Busque ajuda, ainda é tempo. O tempo não chegou, talvez o copo está enchendo. Busque ajuda, se arrependa, descanse. Você não tem todas as respostas, não queira ter, você não tem todas as respostas. Confie mais em Jesus do que nas suas conquistas. E Deus fez tudo isso com um homem, porque as últimas palavras desse rei, e é quando nós vamos vendo aqui, é a declaração de um homem que reconhece. E as últimas palavras dele é: o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus, ou seja, ele manda nos céus, nos anjos dos céus, e com os habitantes da terra, ele manda em mim e manda em você. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Esse homem começa não convertido, e toda essa luta que Deus faz com um objetivo: ganhar o coração do rei. Essa é a luta de Deus na conversão de um homem. E Ele vai lutar até o fim, até que você entregue a sua vida, até que você abra mão da sua autossuficiência, até que você se reconheça pecador, até que você se reconheça fraco. Ele vai lutar com você até que você seja salvo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Talvez, queridos, você entrou nessa manhã nesse lugar cheio de convicções. Estou bem assim, vivo bem assim, a minha vida segue assim, controlo a minha vida, planejo a minha vida. Reconheço até que existe Deus, mas Ele não seja ainda o Senhor e o Salvador da sua vida. Toda essa luta de Deus com um homem foi para nos ensinar o que é humildade, mas antes foi para nos mostrar que Ele vai às últimas consequências para salvar a sua alma. Você não precisa passar pela luta que Nabucodonosor passou. Você não precisa parar onde ele parou. Você não precisa demorar para responder. Você pode responder hoje. E eu acho que você deve fazer isso, porque Deus está falando ao seu coração nessa manhã. E o meu pedido e a minha oração é que, se você entrou nesse lugar e você nunca colocou a sua vida diante do Senhor Jesus como sendo o seu Deus, o seu suficiente Salvador, chegou o tempo. Chegou o tempo.
Eu não vou te chamar aqui não, mas você vai levantar a mão onde você estiver, para que eu possa glorificar a Deus por isso e orar pela sua vida. Levante a sua mão onde você está. Se nessa manhã você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Deus, o seu Senhor e o seu Salvador. Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Mais alguém que nessa manhã coloca isso diante de Deus. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Levante a sua mão, querido. Se você entrou aqui, você não entrou aqui para sair do jeito que veio. Você não entrou para sair daqui sem aquilo que Ele pode te dar. A salvação, a restauração, a cura e a paz. Levanta a sua mão onde você está. Louvado seja o Senhor. Mas talvez você entrou aqui nessa manhã angustiado, cansado, sobrecarregado, porque você tem lutado com muitas coisas e tem lutado com as suas próprias forças. O que o Senhor quer é uma atitude de humildade. O que Ele quer é que eu e você coloquemos diante dEle o fardo que está sobre nós. Eu quero em 3 minutos chamar aqueles que aqui estão cansados, sobrecarregados, para que eu possa orar por você e para que você entregue, num gesto de humildade, aquilo que pesa, aquilo que atrapalha a sua vida, no altar do Senhor. Eu convido você a vir aqui à frente, para que eu possa orar por você. Você cansado, você sobrecarregado, venha em nome do Senhor Jesus. Venha. Pode vir, amém, pode vir. Pode vir. Amém, venha. Pode vir. Pode vir. Não espere, querido. Não espere. Venha, simplesmente venha. Simplesmente venha. Venha. Eu já estou aqui. Se eu não estivesse aqui, eu estaria aqui. Eu. Mas louvado seja Deus, porque nós temos entendido que se humilhar diante de Deus é o que precede a honra e o lugar que Ele tem para cada um de nós. Deus pode, Deus vai cumprir a sua palavra. E eu quero orar por vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito Deus e eterno Pai dos céus, nós estamos aqui diante de uma lição da Tua palavra sobre algo tão difícil para nós, que é nos humilhar, que é colocar diante do Senhor a nossa vida, reconhecendo-nos incapazes de fazer tantas coisas. E é esse ato que o Senhor com certeza se alegra e abençoa. Pai, obrigado porque nós não temos todas as respostas, mas temos um Deus que pode responder todas as coisas. Obrigado porque diante de tantas incertezas e inseguranças desse mundo, nós reconhecemos que nós não temos em nós a força necessária, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Obrigado porque o Senhor salva a gente nessa manhã, que se reconhece pecador e se arrependendo, o recebe como suficiente Salvador. Mas Pai, no nome e na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor quebre aqui todo espírito de autossuficiência, que o Senhor quebre em nós todo orgulho, toda prepotência, Senhor, que o Senhor possa estar curando sentimentos, corações, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando aqui, Senhor, alegria nas vidas que aqui estão, de cada um de nós que aqui está, Senhor, que nós possamos confiar mais em Jesus do que nas nossas conquistas, que ao olhar ao nosso redor e ver tanta coisa que temos, possamos reconhecer que nada é nosso, tudo proveu do Senhor, e o Senhor é aquele que provê a nossa vida. Que a lição da humildade nos leve a sair nessa manhã desse lugar, confiados de que nós temos um Deus que é sobre nós, que governa sobre nós, que sustenta cada um de nós. Por isso nós podemos descansar, não em nós, mas em Deus, o provedor e aquele que é o exemplo de toda a humildade, porque sendo Deus, não usurpou o seu ser igual a Deus, mas abrindo mão da sua glória, se fez homem,
na pessoa de Cristo Jesus, morreu, viveu, ressuscitou depois de morto e está vivo. E este é o Rei que nos ensina um princípio da verdadeira humildade. Assim eu oro e agradeço, no nome que tem todo poder, o nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus, queridos, que vocês entendam, que nós entendamos um princípio da humildade.